Aqui é Lucas do canal Alex e Logos e hoje eu quero trazer para vocês um resumo de como se encontra o nosso futebol e a nossa política e fazer um paralelo entre eles, terminar esse vídeo mostrando para vocês que futebol e política tem muito mais a ver do que nós pensamos. Brasil e Argentina, derrota vergonhosa, né? 4-1, um jogo onde nossos jogadores não demonstraram nem raça, não jogaram com garra e nem defenderam a nossa camisa verde e amarela com orgulho. E para piorar, isso não acontece só no futebol. Nós temos perdido em tudo, o Brasil tem perdido em tudo. No campo, nas instituições, na política. O que acontece dentro das quatro linhas do campo é só um reflexo do que acontece aqui fora, nos tribunais, em todo o país. Acredito que você concorde com isso. A Argentina atropela o Brasil nos últimos anos, aí, não só na bola, mas na economia, na política, na identidade, que é algo que o brasileiro esqueceu de como é ter. E enquanto os jogadores argentinos entram em campo com sangue nos olhos, com raça, lutando até o último segundo, tirando bola nos campos, né, o zagueiro tirando bola no campo de ataque, etc., a seleção brasileira ela entra em campo como se ela estivesse cumprindo um contrato qualquer, sem importância, ou mais um jogo comum, um jogo qualquer, onde não há emoção, não há nada. Deixaram de ser jogadores para se tornarem mercenários que dão a vida pelos clubes, mas que vestem a camisa sem alma, sem tesão, sem compromisso. Essa é a realidade. E o mesmo, infelizmente, vale para os nossos políticos, concorda? São pessoas que só querem enriquecer e garantir o seu, para a sua família, para o seu povo. Mas antes de continuar, se você quer mais vídeos que falam a verdade sem medo, como este, se inscreve no canal agora. Não adie, tá? Não adie, porque o que eu vou te dizer não vai passar na televisão, não vai passar na grande mídia, não vai ser um assunto comentado pelos jornalistas, porque eles são pagos pelo sistema. E quem é pago pelo sistema fala aquilo que o sistema quer ouvir. Antes, jogar na seleção era mais que um sonho, era um ideal. Hoje, para mim, parece um peso. Você vê os jogadores jogando, a cara deles parece que é um peso eles estarem defendendo as camisas. Os jogadores parece que não querem estar ali, não têm vontade de ganhar, não correm, não lutam. E por quê? Por que você acha que isso acontece? Eu acredito que é porque eles sejam já milionários, eles não precisam estar ali. Eles conseguem jogar com sangue nos olhos na Europa, porque os clubes pagam seus salários milionários, astronômicos. Mas e a seleção? Tanto faz como tanto fez. Eles já têm o que eles precisam. Eles já jogaram em pequenos clubes no Brasil, jogaram bem, foram reconhecidos lá fora e foram embora. Pronto, eles já conseguiram o que eles queriam. E o pior, não para por aí. Porque a nossa CBF, que é uma vergonha, é um antro desses interesses escusos. Por quê? Porque os técnicos, na minha opinião, os técnicos são proibidos de convocar certos jogadores. Isso são assuntos, são burburinhos que rodam todos os vestiários, todos os lugares onde se comenta de futebol. Mas ninguém tem a coragem de falar. Então, nomes que são escolhidos por influência dos seus patrocinadores, empresários que controlam as convocações. E não é coincidência, então, que os melhores jogadores brasileiros geralmente não são chamados. Você vê alguém que joga no futebol brasileiro sendo chamado? Você vê algum jogador que se desponta e muitas vezes sendo chamado? A maioria das vezes não, porque são contratos e eles precisam cumprir esses contratos. E eu acredito que tem algo muito errado por trás disso. Tem uma força muito maior por trás disso que controla quem é e quem não é convocado para a seleção. E o pior, agora nos últimos dias aí o Ronaldo Fenômeno foi recusado por todos os 27 clubes filiados à CBF para concorrer à presidência da CBF. E então ele, que era um cara, acredito que um dos únicos que poderia barrar ou mudar essa podridão que acontece dentro da CBF, foi barrado. Foi barrado pelos que querem que as coisas fiquem como estão. Os horários de futebol são todos feitos pela CBF, os dias que os clubes vão jogar, e na maioria das vezes fogem aos interesses dos jogadores e dos clubes, mas parece que isso não os incomoda. Mas aí agora eu te pergunto, isso parece familiar? Parece familiar um lugar onde há podridão e onde pessoas bem intencionadas não conseguem entrar? Bom, eu só consigo pensar na política para fazer esse paralelo. Olha para o nosso judiciário. O STF, que deveria ser o guardião da nossa Constituição, a ignora completamente. A ignora, simplesmente a ignora. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro está sendo condenado, está sendo julgado, condenado, provavelmente vai ser condenado, por um crime que sequer eles podem provar. Não sei se você sabe, mas para haver um golpe de Estado, uma palavra forte, um golpe de Estado, é necessário, é obrigatório o uso de armas, o uso de força. E onde estavam essas armas?
Cadê as minutas do golpe? Cadê o exército? Onde o exército estava? Estava nas ruas? Pronto, esperando a ordem do ex-presidente para poder então entrar em combate? E assim como os jogadores, então, os jogadores de futebol aceitam vender a alma para serem garotos propagandas de casas de apostas, os políticos, da mesma forma, se aliam ao centrão e à esquerda, né, no atual governo, para garantir os seus cargos, dinheiros, emendas, influência. A maioria dos ministros do STF que estão lá foram indicados pelo presidente Lula. E não é à toa que hoje, podendo condenar alguém que sabe-se que vai ganhar a eleição no ano que vem, eles não vão perder essa oportunidade. O objetivo deles não é representar o povo, não é nos representar. O objetivo deles é enriquecer e se manter no poder, se perpetuar no poder. Esse é o principal objetivo deles. O futebol e a política, nos dias de hoje, no Brasil, são a mesma coisa. Um jogo de interesses sujos. Um jogo de interesses sujos. Onde quem perde é sempre quem? Eu e você. Nós que perdemos. Qual é o verdadeiro problema por trás de tudo isso? Você vai se perguntar, mas tá, o que isso interfere na minha vida? Bom, a mesma coisa que destruiu a nossa seleção, hoje nós não conseguimos mais assistir um jogo do Brasil e torcer pelo país, porque a gente sabe que está corrompido aquilo ali. Os jogadores estão corrompidos, a CBF está corrompida. A mesma forma a nossa política. A nossa esperança, de vez em quando, é assistir um futebol para se alegrar. E a gente já não tem isso. A gente já não tem uma parte jurídica do nosso país atenta às nossas necessidades. Então, a gente percebe que hoje o dinheiro ele se tornou o único objetivo. Não é um dos objetivos, é o único objetivo. O único objetivo a ser seguido, a ser alcançado, a ser almejado. O jogador brasileiro hoje ele não sonha mais ser um ídolo. Ele não sonha mais ser um Ronaldinho Gaúcho, um Ronaldo Fenômeno, um Romário, um Bebeto. Estrelas que brilharam na seleção, não só como jogadores, mas como pessoas. Ícones que ficaram até hoje, que ganharam dinheiro, mas que fizeram muito pelo futebol. A rapaziada de hoje não vai fazer 10% do que o Romário fez num jogo ruim. Então eles sonham em ter um contrato milionário na Europa. Esse é os sonhos dele. Esses são os seus sonhos. Eles fazem o seu pé de meia e depois se aposentam sem se preocupar com dinheiro. E muito menos com futebol. A política, né, o político brasileiro, ele também não muda em nada em relação a isso. Ele não sonha em mudar o país. Ele quer se eleger, porque depois de eleito ele garante um cargo, e consegue então se perpetuar no poder e garantir os esquemas de corrupção. Ele consegue garantir uma aposentadoria boa, gorda e eterna, vitalícia. E percebe-se que existe a mesma mentalidade, com o objetivo no dinheiro. A busca pelo enriquecimento fácil. Então, qual que é a mesma mentalidade? Qual que é o mesmo objetivo? Enriquecer fácil, sem esforço, sem compromisso, sem deixar um legado, né? E qual que é a conclusão? O que eu quero passar para vocês e aí eu finalizo? Onde está o povo brasileiro nessa hora? Onde estamos nós? O que nós podemos fazer para mudar essa realidade? Ou, no mínimo, intervir? A seleção não nos representa mais, nosso judiciário nos envergonha. A nossa política está dominada por um sistema que se protege e se perpetua no poder. O Brasil perdeu o respeito dentro e fora de campo. E se nada mudar, a gente vai continuar perdendo. E eu acredito nisso. E eu só peço para que você, se você concorda com essa análise, se você tem o mesmo pensamento que eu, curte o vídeo, compartilha, comenta embaixo o que você pensa. Se você distorce, se você pensa de forma diferente também, comenta embaixo. E vamos repassar essa mensagem adiante, vamos levar esse conteúdo para mais pessoas, porque a verdade precisa ser dita. As pessoas precisam ouvir, elas precisam entender como funciona o nosso futebol, como funciona a nossa política. Para nós não sermos meros espectadores da máfia, da má vontade e das ilegalidades cometidas por aqueles que estão dentro desse sistema. E eu te convido a pensar fora da caixa para que você consiga entender, então, o que está por detrás de toda essa corrupção, de todos esses erros, o que está por detrás da nossa CBF e do péssimo jogo de futebol que ontem apresentou a nossa seleção. Até o próximo vídeo.